Boa noite, boa noite. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Boa noite para quem tá entrando aí. Quero saber quem que tá ansioso para ver a aplicação dessa escala. Quero saber quem que aí está. Oi, Márcia, boa noite. Deu certo, que bom. Seja bem-vinda. A Anete, da Ser Além do Autismo, também já está aqui. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ela para entrar. Mas eu quero primeiramente agradecer a participação de cada um aqui. Quero saber as curiosidades de vocês. No momento da aplicação, tá? Eu vou ir respondendo boa noite, Janaína. Boa noite, Claudiana. Boa noite, Edilene, Lidiane, boa noite, gente. Domingo, amanhã segunda-feira e bora lá, né? Vamos movimentar a inclusão, vamos movimentar os nossos consultórios, as nossas salas de aula. Então, gente, primeiramente, eu gostaria de estar explicando para vocês o contexto dessa avaliação. Como será essa avaliação, tá? E o que nós iremos fazer aqui hoje. Então, olha só. Essa avaliação que vai ser feita aqui hoje, esse rastreio com a escala CARS, o que acontece? A escala CARS, ela é uma escala com confiabilidade científica, aonde nós fazemos uma avaliação, um levantamento de características relacionadas ao transtorno do espectro autista. Certo? Então, ela é uma escala muito completa, porque além dela dar pra gente a possibilidade, sim, da pessoa estar dentro do transtorno do espectro autista, ela também dá um nível possível, o grau, né? O nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, tá? O caso que nós vamos ver aqui hoje é o caso de uma menina muito especial chamada Aimee. A mãe dela é a Janete Soares. E a Aimee, eu tenho uma história muito linda com a Aimee. O que acontece? Quando eu iniciei os meus atendimentos na clínica, a Aimee foi a minha primeira paciente, tá? Então, eu tive a Aimee como minha primeira paciente. A Anete foi a primeira pessoa que confiou no meu trabalho, tá? Então, eu sou muito grata, inicialmente. Só que como eu falei para vocês, quando a gente inicia, e eu entendo, a gente não tem todas as ferramentas necessárias para um processo avaliativo. Então, como eu já disse outras vezes, eu também já fiz aquela avaliação do achismo, entre aspas, né? Eu já utilizava alguns protocolos, mas não utilizava a quantidade necessária desses protocolos. Então, quando a Aimee passou por essa avaliação comigo, a queixa inicial que a Anete trouxe era relacionada à questão da aprendizagem, vendo que a Aimee tinha alguns problemas de saúde e ela fazia homeschooling. Então, ela estava ali com a idade dos 6, 7 anos no processo de alfabetização e a Anete me procurou para estar fazendo essa triagem para observar se mesmo a Aimee aprendendo em casa, ela estava dentro do que era esperado para a idade dela do processo de alfabetização. Nesse processo de aprendizagem. Pois bem, focamos nisso na avaliação e fizemos a avaliação e a Aimee foi muito bem na avaliação, muito bem mesmo, tá? Foi feito esse protocolo, tudo, porém, com o tempo, a Aimee veio apresentando alguns outros comportamentos diferentes que estavam chamando a atenção da Anete, tá? E algumas pessoas sabem, outras não sabem tanto assim. O autismo em meninas, em mulheres, ele apresenta características diferentes. Não é uma coisa tão visível, geralmente. Tem um mascaramento, né? A gente chama da pseudonormalidade. Então, se passaram algum tempo. Então, quando a Aimee estava com os seus 10 anos, tá? Ela retornou para fazer o atendimento relacionado ao transtorno do espectro autista. Aí nós focamos, eu já estava na clínica há um bom tempo, já tinha ganhado experiência, já estava montando o método, montei o método NeuroPP Avalia e iniciei esse protocolo de avaliação com a Anete e com a Aimee dentro de todos os protocolos confiáveis.
Sim, chegamos a uma conclusão. Quem assistiu a live de hoje de manhã, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a questão do BPC, né, da importância da avaliação para conseguir os benefícios e assim por diante. Então, foi feita essa avaliação com a NET da AIME, foi um processo longo, não foi um processo nada fácil, foi muito investigativo. Nesse caso, entraram todas as profissionais do espaço de alto desempenho educacional da minha clínica, fonoaudióloga, psicomotricista, psicóloga, todas envolvidas no processo avaliativo. E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês? Vocês devem estar se perguntando, mas Fernanda, se ela já tem o laudo, já tá tudo certo, por que reaplicar essa escala, tá? Esse rastreio? Por dois motivos. Um dos motivos, que é o que eu falo, dentro do método NeuroPP Avalia, nós precisamos reavaliar sempre que possível para ver o que melhorou e o que piorou. No caso da AIME, infelizmente, até por uma questão financeira e tudo mais, não tem como ela fazer todos os atendimentos necessários terapêuticos. Então a NET é uma mãe muito dedicada, que ela também vai falar sobre a questão do método, o que auxiliou ela em como ela está lidando com a AIME de lá para cá, depois desse laudo. E hoje nós vamos reaplicar a escala. Um motivo é esse. O outro motivo é que eu quero mostrar para vocês como que a gente faz. Eu quero trazer a prática para vocês que estão me assistindo de como nós aplicamos essa escala, tá? No curso do método NeuroPP Avalia eu também vou estar ensinando para vocês, tá? Então esse é o outro motivo. Então vamos à prática. Primeira coisa, durante um processo de perguntas e respostas, a gente, enquanto profissional investigador, temos que responder questionamentos dos pais o mais breve possível, tá? Tem que ser algo, nós vamos ler exatamente o que está escrito e os pais vão nos dar a resposta. Então, o que vai acontecer aqui a hora que eu iniciar esse processo de avaliação? Eu não vou conseguir responder o chat de vocês, porque nós vamos estar focadas na avaliação. Mas podem ir deixando as perguntas de vocês, que logo após, logo a finalização dessa aplicação, eu vou estar respondendo as perguntas, ok? Combinado? Tudo certo? Se tiver tudo certo, me mandem um joinha, me mandem um ok, um coraçãozinho, interajam comigo para ver se tá todo mundo entendendo como que vai funcionar a nossa live aqui hoje, tá? Então é bem importante que todos entendam. É um protocolo, repetindo, relacionado ao transtorno do espectro autista, onde nós vamos fazer essas triagens e onde nós vamos entender características que melhoraram ou não numa análise posterior. Combinado, gente? Então eu vou chamar a NET aqui, tá? Para ela estar participando com a gente. Deixa eu achar ela aqui. Vamos. Convidei, agora vamos esperar ela entrar. Que legal, estamos em 34 pessoas. Estou muito feliz. Que bom. Olá, Nete! Boa noite, minha linda! Boa noite, Fer. Tudo bem? Tudo bem? Tô ansiosa. Ai, que bom, Nete! Muita gratidão por você estar participando aqui. Você é uma pessoa que trabalha muito, muito em cima da causa da inclusão eficiente, por tudo que você passa com a AIME. Então, gente, quem não segue ainda, marca aí para seguir lá o perfil da NET e da AIME e do Paçoca, do Ser Além do Autismo, para vocês Aham. entenderem todo esse trabalho de conscientização que a NET faz na população como um todo, trazendo esse espírito que nós temos, né, Nete, de querer trazer a inclusão real, verdadeira, respeitada para as nossas crianças, para as crianças que precisam. Então, Nete, rapidinho se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua história aí, que as pessoas precisam entender o nosso contexto. Sim, bom, eu sou Janete, mas sempre fui chamada de Nete. Minha primeira profissão hoje é ser mãe da Aimee. Eu digo profissão porque eu tive que me tornar profissional da área da neurociência, mesmo sem especialização. Eu tive que ser autodidata para
atuar com minha filha, já que o sistema não me propõe o que ela precisa. Em um ano que a gente está de diagnóstico, ela não tem as avaliações, as terapias e todo o processo que um autista precisa para se desenvolver. Então, eu hoje me autodenomino como, primeiramente, profissional de criar minha filha dentro do espectro. Em segundo, eu sou estilista, que tive que deixar de lado essa carreira que eu sonhei tanto para ser a profissional que atua com minha filha. E eu costuro em casa para poder estar presente nessa educação que, desde que ela nasceu, eu percebi uma diferença nela e eu sabia que a minha escolha deveria ser estar com ela e eu educar ela ao invés de entregar para terceiros como creche, escolinha. E o nosso contato primeiro com a Fernanda foi justamente porque o sistema nos denunciou por eu estar alfabetizando a minha filha em casa. E foi quando eu fui até a Fernanda e falei: Fernanda, eu preciso que você avalie de modo, na questão da alfabetização, se eu estou fazendo errado com minha filha, porque o sistema está me culpando, me penalizando por abandono intelectual e não é nada do que eu estou praticando. Então, foi aí que a Fernanda focou nos testes de alfabetização e a gente nem imaginava que se pudesse ter os testes naquela época, com 6 anos, a Aimee poderia já ter um diagnóstico, mas felizmente ou infelizmente a Aimee não passou por esses testes. Mas o interessante é que lá naquele primeiro teste, hoje nós lemos os testes, né, Fer? E a gente conseguiu perceber algumas características que hoje o método NeuroPP Avalia possui e aplica, o que é um grande diferencial para as crianças que passam por ele, porque elas serão triadas, não sei se a palavra é a certa, passarão por uma triagem que dificilmente não pega alguma área da questão neurocomportamental de uma criança. E então a gente retornou há um ano atrás, né, Fer? Quando eu cheguei para você e falei, Fernanda, misericórdia, eu estudei um tempo e eu acredito que a Aimee está no espectro. Você lembra o que você falou? A Fernanda falou, Beth, tem certeza? Eu acho que a Aimee tem bastante inteligência. Vamos marcar uma consulta? Daí marquei uma consulta e finalmente a gente chegou num espaço de diagnóstico que 10 anos com médicos nos melhores hospitais eles não pegaram, eles não conseguiram sacar as características na Aimee. Também, né, Fer, por ser muita coisa ao mesmo tempo, né? Exato. Então, eles não conseguiram focar também. E aqui estamos nós. Eu estou ansiosa porque eu percebo muitas coisas, Fernanda, que a Aimee parece que regrediu e outras parece que ela melhorou. Então, eu estou ansiosa para passar de novo pelo teste e eu agradeço demais por você convidar para isso, porque como eu não tenho métrica das terapias, ter esse teste pode me dar um medidor para ver como que eu estou atuando. Enfim, eu sou muito grata e obrigada, pessoal, por estarem assistindo. Eu tenho certeza que vocês serão edificados com o método NeuroPP Avalia e até o final vocês vão saber por quê. Ai, que bom, eu fico feliz. E o legal é que essa escala nós fizemos o ano passado com a Aimee, com a NET, e agora nós vamos fazer novamente e a gente vai conseguir fazer um comparativo, visando o que principalmente? Visando as características, como a NET falou, ela é a mãe, a terapeuta, a cuidadora, para também dar para a NET esse suporte dessas características que precisam ainda ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas e também conseguir perceber o que já foi feito de um trabalho materno psicoterápico, né, em casa, que fez a melhora de algumas características na Aimee, tá? Então nós temos esse objetivo. Então, tudo que nós fizermos aqui, a NET tem acesso a tudo também depois, ao protocolo, para ela poder olhar cada característica lá que ainda precisa ser trabalhada com a Aimee, certo? Então, vamos começar. O primeiro ponto que nós temos aqui de perguntas da escala CARS é em relação ao relacionamento interpessoal, tá, Net? Então, olha só. Nós temos
níveis de respostas, de 1 a 4, tá? Porém, na escala CARS, vem o 1,5, o 2,5 e o 3,5. Então, a gente precisa pensar muito bem nas respostas para a gente dar, porque às vezes não está nem no 1 e nem no 2, está no 1,5. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ler, então eu vou falar relacionamento interpessoal, vou falar número 1 e as características que seriam do número 1, número 2, as características do número 2, o número 3, as características do número 3 e o número 4, as características do número 4, tá? E, gente, eu mandei a escala para a NET, então ela também tem lá na mão dela para ela poder estar lendo, porque numa aplicação presencial isso vai estar acontecendo, numa aplicação online isso também pode acontecer. Então, para ficar mais fácil a nossa comunicação e mais rápida aqui, porque senão a gente ficaria, eu falei para a NET, umas 4 horas em live. Então, a gente vai tentar ser o mais breve possível para que todo mundo consiga estar entendendo e a gente consiga chegar aos resultados que todos precisam, tá? Então, vamos ao primeiro tópico, relacionamento pessoal, tá? Número 1. O comportamento da criança é apropriado para a idade. Alguma timidez, inquietação ou prejuízo pode ser observado, mas não a um nível diferente quando comparado a crianças da mesma idade. Tá? 2. A criança evita olhar o adulto nos olhos, evita o adulto, demonstra dificuldade quando é forçado a tal, é extremamente tímido, não é tão sociável com um adulto quanto uma criança da mesma idade, fica agarrada aos familiares de forma mais intensa do que outras crianças da mesma idade. Número 3. A criança, às vezes, demonstra isolamento, a necessidade de esforço persistente para obter a sua atenção, há um contato mínimo por iniciativa da criança. O contato pode ser impessoal. E o número 4. A criança é isolada realmente, não se dando conta do que o adulto está fazendo, nunca responde às iniciativas do adulto ou inicia contato. Somente as tentativas muito intensas para obter sua atenção têm algum efeito positivo. Fer, atualmente a e-mail está no 3. Muito bem. Então, vou repetir para todo mundo lembrar que é o 3, tá? A criança, às vezes, demonstra isolamento, há necessidade de esforço persistente para obter a sua atenção, há um contato mínimo por iniciativa da criança, tá? Então, essa é a resposta da AIME. Vamos para o nosso segundo item, que se chama imitação, tá? Número 1. A criança imita sons, palavras e movimentos que são apropriados para o seu nível de desenvolvimento. 2. A criança imita comportamentos simples. Bater palmas, palavras, na maior parte do tempo, palavras isoladas, comunicação, na maior parte do tempo. Às vezes reproduz uma imitação atrasada, após um tempo de latência. Número 3. A criança só imita às vezes, e mesmo assim precisa de considerável persistência e auxílio do adulto. Frequentemente reproduz uma imitação atrasada. E a número 4. A criança raramente ou mesmo nunca imita sons, palavras ou movimentos, imitações como um todo, mesmo com auxílio de adultos ou após um período de latência. É 2. Quesito número 3. Resposta emocional. Número 1. A resposta emocional, forma e quantidade, demonstra sintonia com a expressão facial, postura corporal e modos. Número 2. A criança ocasionalmente demonstra alguma inadequação na forma e quantidade das reações emocionais. Às vezes, reações são não relacionadas a objetos ou acontecimentos do entorno. Número 3. A presença definitiva de sinais inapropriados
na forma e quantidade das respostas emocionais. As reações podem ser inibidas ou exageradas, mas também podem não estar relacionadas com a situação. A criança pode não fazer caretas, rir ou ficar estática, apesar de não estarem presentes fatos que possam estar causando tais reações. Olha o sorrisinho da NET analisando as coisas dos comportamentos nas atitudes, tá? Só para abrir um parênteses. É isso que nós, enquanto profissionais, temos que ir observando, tá? A linguagem não verbal dos pais quando nós estamos aplicando a avaliação. Número 4. As respostas são raramente apropriadas às situações. Quando há determinado tipo de humor, é muito difícil modificá-lo, mesmo que se mude a atividade. O contrário também é verdade, podendo haver enorme variedade de diferentes reações emocionais durante um curto espaço de tempo, mesmo que não tenha sido acompanhado por nenhuma mudança no meio ambiente. Com certeza é 3. Só pelo sorrisinho eu já tinha percebido. A gente vai. Aqui entra aqueles comportamentos com pessoas desconhecidas, tipo, uma pessoa faz uma pergunta, ela responde de uma forma totalmente inapropriada, então é a 3. Exatamente, porque não tem uma questão de vínculo, né? A gente tem que lembrar que a criação do vínculo não é tão simples para uma criança que está dentro do transtorno, tá? Realmente, é esse tipo de comportamento, que é um comportamento que quem está no ambiente, que não conhece, vai olhar e vai achar estranho, é aquele olhar do julgamento das pessoas em volta, né? Então é aquela coisa que é complicada. Acham que é mal educada porque respondeu literal. Entra tudo nessas questões. Tá? Vamos lá. Número 4. Expressão corporal. Tá? Número 1. A criança se move com a mesma facilidade, agilidade e coordenação que outra da mesma idade. 2. Algumas peculiaridades menores podem estar presentes, como movimentos desajeitados, repetitivos, coordenação motora pobre ou presença rara de movimentos não usuais descritos nesse próximo item que eu vou falar. O que seriam os não usuais? Grau número 3. Comportamentos que são claramente estranhos e não usuais para crianças da mesma idade. Podem estar presente peculiar postura de dedos e corpo, autoagressão, ó, o sorrisinho de novo, gente. Balançar-se, rodar e contorcer-se, movimentos serpentiformes de dedos ou andar nas pontas dos pés. Número 4. Movimentos frequentes ou intensos, como esses que eu acabei de falar, do se balançar, dos movimentos repetitivos de mão, são sinais de comprometimento severo no uso do corpo. Estes comportamentos podem estar presentes apesar de um persistente trabalho de modificação comportamental, assim como se manterem quando a criança está envolvida em atividades. Número 3. Com certeza. É muito visível. Hoje mesmo ela estava muito tranquila no quarto e ela ficava fazendo isso aqui. O movimento, né? E além das situações do, né, quando está muito nervosa, dependendo da quantidade Os dedos. os dedos, né? Tem tudo isso que é a automutilação, né, que é descrito aqui. Muito bem. Vamos agora para o uso do objeto, tá? O 5. Então, número 1. A criança demonstra interesse adequado em brinquedos e outros objetos relativos ao seu nível de desenvolvimento. Há uso funcional do brinquedo. Número 2. A criança apresenta menos interesse pelo brinquedo que criança normal. Isso aqui são palavras da escala, tá, gente? O normal, eu não sou muito de usar essa palavra, mas aqui tá assim, eu tenho que ler tal qual, tá? Ou há um uso inapropriado para a idade. Bater brinquedo no chão, colocar na boca,
tá? Número 3. Há muito pouco interesse por brinquedos e objetos, ou uso funcional. Pode haver um foco de interesse em uma parte insignificante do brinquedo. Ficar fascinado com o reflexo de luz do objeto ou eleger um, excluindo todos os outros. Este comportamento pode, ao menos, ser parcialmente ou temporariamente modificável. Número 4. A criança pode apresentar os sintomas falados aqui, porém com uma intensidade e frequência maior. Há significativa dificuldade em distrair a criança quando está ocupada com estas atividades inadequadas. E é extremamente difícil modificar o uso inadequado dos objetos. Fer, aqui eu tô achando que tá no meio do 3 e do 4. Por que você acha? Me diga. Porque, por exemplo, os palitinhos de sushi, o hashi, ela usa para tudo. Ela tenta até beber água com o palitinho. É um uso totalmente inapropriado, não Exato. é? Exatamente, sim. E ela já está grande, digamos assim, né? Para ter entendimento. E ela tem 11 anos, a gente vai na loja de 1,99, ela compra aqueles suquinhos que vem dentro de um bichinho de plástico e usa aquilo por um monte de tempo. Ah, eu lembro Então, dos pacos. Teve de paco, né? eu joguei fora e eu só prometendo comprar outro que eu consegui jogar fora. Então, para mim é inadequado. Uhum. Isso mesmo. 3,5. Muito bem. Porque fica ali, né? Não chega. E também eu acho que fica entre o 3 e o 4, porque é difícil de tirar esse comportamento dela. Ela é rígida nesse comportamento. Uhum, é Né? sim. Então, como você falou, só consegui tirar a partir do momento que eu dei outro, que eu prometi Ó, outro. ontem, por exemplo, ontem ou antes de ontem, eu comprei um pingo de ouro para ela e ela foi pegar o hashi para comer pingo de ouro, aquele tamanzico. Eu, por enquanto, eu não obrigo tirar porque desenvolve a psicomotricidade fina, né? Então, tudo bem. Então, por enquanto, tá tranquila, tô deixando, mas que eu sei que é um comportamento restrito. Coisa. Inapropriado do objeto. Outra coisa, ela usa todas as formas possíveis de plástico para congelar, fazer gelo, que é outra coisa, comportamento estranho, que ela faz gelo para chupar mesmo no inverno, mesmo com 3 graus. E os Então, vídeos. é, Eu vi. então, 3,5. Muito bem. Agora, número 6, a adaptação a mudanças. Tá? Número 1. Apesar da criança notar e comentar sobre as mudanças de rotina, há uma aceitação sem grandes distúrbios. Número 2. Quando o adulto tenta modificar algumas rotinas, a criança continua com a mesma atividade ou no uso dos mesmos materiais. Porém, pode ficar facilmente confusa, assim, com aceitar a mudança. Aceita, mas fica confusa. Exemplo, fica muito agitada quando é levada numa padaria diferente, o caminho para a escola é mudado, mas é acalmada facilmente. Número 3. Há resistência a mudanças da rotina. Há uma tentativa de persistir na atividade costumeira e é difícil acalmá-la. Fica raivosa ou triste quando há modificação. E o número 4. Quando ocorrem mudanças, a criança apresenta reações graves que são difíceis de serem eliminadas. Se são forçadas a modificarem a rotina, podem ficar extremamente irritados, raivosos ou não cooperativos e talvez respondam com birras, né? Com aquele comportamento, a birra, que essa palavra também não gosto muito, porque é crise, né? Na verdade. Mas para todo mundo entender aquele comportamento mais agressivo, né? Mais briguento, digamos assim. Fer do céu. Não é fácil. Olha, eu diria que é o 3. Porém, me veio algo que aconteceu há pouco tempo,
que me coloca no 3,5. Por quê? Eu vou te contar o comportamento. Ela foi trocada de sala sem aviso prévio na escola. E no dia que ela foi trocada, existia uma prova de alguma matéria a ser aplicada na sala da turma nova. E ela resistiu e não fez a prova, mesmo sendo levada para uma sala individual, mesmo sendo explicado, logo ela tirou 0,7 na prova. Uhum. E negou, ela falou: ninguém me avisou, eu não vou fazer prova. Na outra turma eu não tinha prova. E se negou a fazer a prova. E aí foi me trazido, né, essa situação, e eu bati de frente no sentido de, viu, vocês não prepararam ela. O cérebro dela estava preparado para estar na sala habitual, com os amigos habituais, com as normas habituais, com o sistema habitual daquela sala. Como que trocam ela de sala sem informar que é trocar e ainda chega de frente com uma prova, com uma avaliação? Exatamente. Então, o comportamento dela me foi relatado como a mãe, ela ficou girando numa cadeira de rodinha. Ela estava fazendo um movimento repetitivo de autorregulação. Ela estava Exatamente. em crise de se autorregular para entender aquela situação e tentar assimilar o que ela poderia fazer ali, mas ela não fez nada. Ela, tanto que ela refez a prova. Então, você concorda que está no 3 para o 4? Exatamente. Porque ela tem, né? Fica triste, não modifica, procura um meio de autorregulação. As pessoas em volta a falar da inclusão, ninguém entende o que está acontecendo e acha que ela está batendo de frente, que ela está sendo mal Que tá educada. super rebelde. Isso. Então, sim, realmente. Tá? 3,5 ali, sim. E Concordo. para E para mim isso piorou, sabe? Porque ela era um pouco mais maleável. Mas é que é muito complicado, né, Net? É aquela coisa que eu falo. A gente já discutiu sobre isso um milhão de vezes, né? É muito complicado essa questão da inclusão real, entender cada caso. Cada um é um. Não tem como a gente generalizar. Ai, mas os outros alunos autistas que a gente tem aqui na escola não fazem esse comportamento. Um Mas autista não é igual ao ela outro. fala, eu não sou os outros. Exatamente. É isso mesmo. Então é muito complicado. E isso vai render muitas lives ainda para a gente falar, porque eu quero trazer à tona essa questão escolar, né? Inclusiva, a inclusão escolar, Sim. né? A gente precisa debater mais sobre isso. Mas vamos lá, número 7. O uso do olhar. O uso do olhar é normal para a idade. A visão é usada junto com os outros sentidos, como a audição e tato, como forma de explorar os objetos, o mundo. Número 2. A criança precisa ser lembrada de vez em quando para olhar para os objetos. A criança pode estar mais interessada em olhar para espelhos e luzes que outras crianças da mesma idade. Ou ficar olhando para o espaço de forma vaga. Pode haver a evitação do olhar. Número 3. A criança precisa ser lembrada a olhar o que está fazendo. Podem ficar olhando para o espaço de forma vaga, evitação do olhar, olhar para os objetos de modo peculiar, no caso periférico, tá? Pode ser aquele olhar periférico. Colocar objetos muito próximos aos olhos, apesar de não ter deficiência visual, não ter um déficit visual. E a número 4, há uma persistente recusa em olhar para as pessoas ou certos objetos e podem apresentar outras peculiaridades no uso do olhar em graus extremos desses que eu falei agora há pouco, de olhar de maneira peculiar, diferente, evitar o olhar, ser uma coisa mais forte mesmo essa evitação. Bom, eu acho que tá no 2. Porque ela tem o excesso de olhar, na verdade. É também peculiar isso, não é a falta do olhar. Ela olha entrando na alma da pessoa. Porque ela faz uma varredura muito, muito séria da pessoa e rapidamente ela sabe se pode abraçar, se pode chegar perto, se o corpo dela aceita, né? Isso É tudo. provável.
né? Se ela É, confia o suficiente. Então, ela tem, né? Até essa questão eu acho importante eu abrir um parênteses aqui do olhar peculiar. Tem uma pessoa também que está próxima à NET, um colega da NET, né, NET? A gente pode falar assim, que ele também passou por um processo de avaliação de autismo junto comigo na clínica. E era bem isso, o olhar dele é peculiar. Ele, adulto, tá, gente? Ele olha o tempo todo para dentro dos nossos olhos. Era 50 minutos, 1 hora de aplicação de teste. Se ele não estava olhando para a folha que ele tinha que responder, ele estava olhando nos meus olhos fixamente. Então, isso é o olhar peculiar. Então, quando a gente fala em olhar peculiar, não é a falta do contato visual, é também o contato visual extremo. É o olhar diferente, é não ter essa troca do olha, né? Alguém tá conversando aqui, vendo um objeto lá, olha todo mundo para lá e volta. Não, tem essa dificuldade. Então é bem interessante falar isso, porque tem o não contato visual ou o contato visual extremo. Então também é um contato visual diferente. Então, isso é muito importante a gente comentar. Número 8 agora, o uso da audição. Tá? Número 1, o uso da audição é normal para a idade. A audição é usada junto com os outros sentidos, como a visão e o tato. Número 2, pode haver falta de resposta a certos sons, assim como uma hiperreação. É que aqui vem com essas palavrinhas para ficar mais fácil, é a sensibilidade auditiva. Às vezes, a reação é atrasada. Às vezes, é necessária a repetição de um determinado som para ativar a atenção da criança. A criança pode apresentar uma resposta catastrófica a sons estranhos a ela. Número 3. A resposta aos sons podem variar. Ignorá-lo nas primeiras vezes, ficar assustado com os sons do cotidiano, então é a moto que passa, né? São barulhos inesperados, né? Que são estranhos a ela ali, né? Tapar os ouvidos, então isso também faz parte. E o número 4, há uma sub ou hiper reatividade aos sons de uma forma extrema, independente do tipo de som. eu acho que tá entre o 3 e o 4. Porque antes ela não tapava os ouvidos quando ela era criancinha, na primeira infância. E eu percebi que a partir dos 6, 7 anos ela começou a tapar os ouvidos para algumas frequências. E outras, além de tapar os ouvidos, a gente percebe uma nítida reação, assim, de desconforto. De... Aham, E vem para mim para eu tirar da situação. É É isso muito, muito barulho, né? mesmo. Depende do tipo do barulho. É. Né? Outra coisa que eu percebi, Fer, é que depois que eu passei a utilizar o carrinho do supermercado, que é um carrinho que tem a poltrona junto, e que ela deixou de andar sozinha dentro do mercado, ela Melhorou. chegava em casa melhor. É. Porque aquele som daquela alto-falante falando fulano de tal compareça em tal lugar, repentino, junto com todo o excesso do mercado, disparava crise nela quando chegava em casa, ou então um dia depois. Tinha Uhum. um delay, assim, que eu fui ligando os pontos depois. Então, tem sim essa questão da audição relacionada a hiper ou hipo também. Uhum. E também tem, alguns ignora completamente, né? Então, É, é um barulho que às vezes a gente fala, mas como que não está incomodando ela? E como se estivesse em silêncio. Não tem, exatamente. é aí que tá, não tem o uso correto, É. digamos assim, dos barulhos, o uso correto dessa captação de coisas sensoriais, de questões sensoriais como um todo. É desregulado, né, Nete? Sim, inclusive, se você escutar a seleção de música que ela tem escutado ultimamente, como eu desconfio que eu sou TDAH, eu fico piradinha. Eu falo, por favor, baixa um pouquinho, eu não tô dando conta, filha. Você também, Fernanda, iria falar, misericórdia, como que consegue? Tem hipersensibilidade e consegue.
é muito instrumento ao mesmo tempo, junto com o eletrônico de um instrumento que não existe, sabe? É muita, muita captação sonora. Eu não consigo. E daí tá E de ela, boa. e ela consegue, e ela faz as batucadas dela a qualquer momento naquele som. Mamãe, eu tô assistindo a música, deu. Como assim, filha? Tô assistindo a música, parada, batucando aqui e o som na cabeça dela. Então, a audição é muito peculiar, a É, audição da Aimee. é muito peculiar. Dos autistas é muito peculiar. É isso que a gente tem que sair do senso comum de achar que todo autista tem sensibilidade auditiva para todos os sons. E o mais legal da avaliação da fonoaudióloga é que ela decifrou para mim algumas frequências, mãe, a Aimee tem hipersensibilidade. Isso foi muito legal, porque eu também achava que era para todos os volumes altos. E não, E né? não, volume é diferente de frequência, e a frequência de algumas situações é que incomoda a Aimee. E aí foi muito legal saber disso. É isso mesmo. Nada como uma avaliação multidisciplinar, né? Eu sempre falo, todos precisam estar engajados na mesma. Então vamos Uhum. lá. Número 9. O uso do paladar, olfato e tato. Tá? Número 1. A criança explora novos objetos de acordo com a idade, geralmente através dos sentidos. O paladar e o olfato são usados apropriadamente quando o objeto é percebido como comível. Quando há dor resultante de batida, queda ou pequenos machucados, a criança expressa seu desconforto, porém sem uma reação demasiada, tá? Desmedida. Número 2. A criança persiste no levar e manter objetos na boca, em discrepância de outras da mesma idade. Pode cheirar ou colocar na boca, de vez em quando, objetos não comestíveis. A criança pode ignorar ou reagir de forma exacerbada a um beliscão ou alguma dor leve, que numa criança normal seria expressada de forma adequada. Número 3. Pode haver um comportamento de grau moderado de tocar, cheirar, lamber objetos ou pessoas. Pode haver uma reação não usual à dor de grau moderado, assim como uma hiperreação. E número 4. Há um comportamento de cheirar, colocar na boca ou pegar objetos pela sensação em si, sem o objeto da exploração sem o objetivo da exploração do objeto. Pode haver uma completa falta de resposta à dor, assim como uma hiperreação a algo que é levemente desconfortável. Da 2 a 4 todas ao mesmo tempo. Bom, Fer, eu não sei se aqui entra a síndrome de pica. Na verdade, Entra. está dentro. É, né? Então, assim, eu acredito que eu diria 3,5, mas devido à síndrome de pica, é exagerado, né? É. O, você quer falar o que que é? Na verdade, assim, foi meio chocante, né? Durante o processo de avaliação, isso começou a vir à tona, né, Nete? Aí Misericórdia. ela se escondia, entre aspas, né, dentro do banheiro, pelo prazer de comer papel higiênico. A Nete quase infartou quando ela percebeu. E ainda mais quando ela perguntou para a Aimee falou que é porque é gostoso. Então, é igualzinho fala aqui, né? Que é pegar pela sensação em si. É pela E sensação, não pela função. não pela função. Então, está mais na questão 4 relacionado a isso do que no 3. Até porque atualmente aumentou os objetos, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente. Então, eu acho que é 4. Muito bem. Número 10. Medo e nervosismo. Tá? Número 1. Comportamento é apropriado à situação e à idade da criança. Sentir medo de vez em quando, né? E assim por diante. Número 2. De vez em quando, a criança demonstra medo e nervosismo que é levemente inapropriado, para mais ou para menos, quando comparado a outras da mesma idade. Número 3. A criança apresenta um pouco mais ou um pouco menos de medo que uma criança normal,
mesmo quando comparada a outra de menor idade, colocada em situações idênticas. Pode ser difícil entender o que está causando o comportamento de medo apresentado, assim como é difícil de confortá-la nessa situação. E o número 4. A manutenção de medo mesmo após repetidas experiências de esperado bem-estar. Na consulta de avaliação, a criança pode estar amedrontada, né? Dentro dos lugares, dentro dos ambientes. Ela pode se demonstrar amedrontada sem razão aparente. É extremamente difícil acalmá-la. Pode também não apresentar medo, sentido de autoconservação. A cachorros, por exemplo, não conhecido. Tipo, não tenho medo de nada. Tanto faz. É sem entender o perigo. Há riscos da rua e de trânsito, como outras que têm a mesma idade. Nossa. É 3, 3,5 e 4 junto. Agora eu tô com dúvida, Fer, porque, ó, mesmo eu afirmando que eu não vou cozinhar o paçoca desde sempre, essa manhã ela acordou chorando, dizendo que sonhou que eu tinha colocado ele na churrasqueira. E ela permaneceu chorando. Aquilo era muito real para ela. E eu tive que prometer novamente que eu nunca vou cozinhar ou assar o paçoca. Depois de um tempo abraçando, ela se acalmou. E ontem, quando a gente saiu do hospital, eu parei na padaria e nós viemos 2 quadras a pé. E eu percebi um comportamento diferente. Ela ficava olhando para trás, para os lados, para todos os lugares, como se estivessem perseguindo ela. E esse comportamento não existia antes. Começou a aparecer agora. Eu ia comentar com você. Então eu acredito que tá no 4. É um medo, mesmo ela sabendo. É porque, assim, é um lugar que vocês sempre vão. É uma Sim. rua que vocês sempre caminham. Então, é como diz ali, é um lugar que já é seguro, teoricamente, para ela. Já é conhecido. E mesmo assim, ela apresenta um medo exacerbado, né? É. Mesmo ela estando contigo, que é a figura de confiança, mesmo assim, ela ainda apresenta um medo, né? É. Então, é, a fantasia com a realidade, né? Colocando numa linguagem bem coloquial, sem entrar muito a fundo nas questões que podem estar causando isso, que não, né? A gente precisa analisar melhor, mas seria uma situação teoricamente segura para ela, né? E mesmo assim ela apresentou o comportamento exagerado do medo, né? Desse Sim. nervosismo, dessa tensão. Então, é realmente isso mesmo. Então, número 4, vamos lá. Número 11, comunicação verbal. Número 1, a comunicação verbal é apropriada à situação e à idade da criança. Número 2, a fala apresenta um atraso global. A maior parte da fala é significativa, porém pode estar presente ecolalia ou inversão pronominal em idade, onde já não é o normal a sua presença. Algumas palavras peculiares e jargões podem estar presentes ocasionalmente. Número 3, a fala pode estar ausente. Quando presente, a comunicação verbal pode ser uma mistura de fala significativa, mais fala peculiar, como jargões, comerciais de TV, jogo de futebol, reportagens sobre o tempo, mais ecolalia, mais inversão pronominal. Quando há fala significativa, podem estar presentes um excessivo questionamento e preocupação com tópicos específicos. Número 4. É que A eu já escola que, lembrei da avaliação. a Eu escola que lembrei, eu lembrei. Número 4. Não há fala significativa, há grunhidos, gritos, sons que lembram animais ou até sons mais complexos que se aproximam da fala humana. A criança pode mostrar persistente e bizarro uso de conhecimento de algumas palavras ou frases, né? Então, seria uma criança não verbal. É porque eu lembrei de quando a gente estava fazendo
a avaliação que eu dei a tarefa para ela do dicionário, gente. Gente, verdade. Foi uma situação muito engraçada, porque daí eu falei para ela procurar no dicionário, então, e tal, tal, tal. Eu não lembro exatamente qual foi a cena. Ela chegou em casa e ela começou a ler o dicionário da letra A para frente, todas as letras, todas as palavras com todos os significados. Porque ela pegou um recorte de uma comunicação e foi no tópico específico, né, Nete? É, aqui é o número 3 com certeza. Só que tem um pedacinho da 4 Qual que é, seria? que é ela mostra persistente e bizarro uso de conhecimento de algumas palavras e frases. Por exemplo, ela debate com a professora sobre algumas coisas que não estão mais atualizadas. Tipo, que está no livro antigo e ela já sabe que mudou. Mas assim. Então, eu acho que um 3,5, né, Nete? Porque daí pega essa questão do 4, né? Se não tivesse esse finalzinho do 4, eu diria que era 3. Uhum. Mas ela usa bastante mesmo. Assim, Sim, porque ela além de lê muito. conversar em outra língua, né? É, ela lê muito e tá aprendendo 5 línguas. É Então, muito complicado de. muito bem. Número 12, então. A comunicação não verbal. Tá? A comunicação não verbal é apropriada à situação ou à idade da criança. Né? Tem a comunicação não verbal. Né? O olhar, o entender, só no. Né? Número 2. O uso da comunicação não verbal é imatura. Por exemplo, a criança somente aponta, mostra sem precisão o que quer numa situação em que uma criança típica, vou tirar o normal daqui, vou começar a usar o típico, tá? De mesma idade, aponta ou demonstra por gestos de forma mais significativa o que quer, através de gestos o que quer, tá? Número 3. A criança é incapaz, geralmente, de expressar necessidades e desejos através de meios não verbais, assim como é geralmente incapaz de compreender a comunicação não verbal dos outros. Pegam na mão do adulto levando até o objeto desejado, mas são incapazes de mostrar através de gestos qual é o objeto desejado. E o número 4. Há somente o uso de gestos bizarros e peculiares que não aparentam significado. Demonstram não terem conhecimento do significado de gestos ou expressões faciais de terceiros. Ah, eu acho que não é apropriado, que seria o 1. E, e eu também acho que é imaturo. Eu acho que tá no 1,5. Tem algumas situações que são imaturas e que não deixa ser normal. Uhum. Comunicação não verbal. Outra coisa, acho que aqui também entra quando ela tá nervosa, ela sorri. Quando tá numa situação séria, ela sorri, né? É inapropriado, não é? É Então, inapropriado. É há ina... uma disfunção nessa comunicação não verbal. Então, Exato. até as professoras acham que ela tá tirando sarro, mas ela só tá expressando um nervosismo com um sorriso. Exatamente. Ela, quantas vezes? Isso aconteceu várias vezes. A Aimee, presta atenção, Aimee, olha aqui para mim. KKKKKKK. Mas me matava de dar risada. E assim, gente, podia fazer cara de brava. Você pode fechar a cara, você pode fazer uma expressão facial. Tipo, hoje em dia ela já tá entendendo mais, ela já consegue perceber, só que ela não entende o porquê. Ela pergunta daí, né, Ned? Por que que você tá assim? Por que Por que que, você tá com essa cara? cara? Não é uma coisa intrínseca, natural de interpretar aquilo ali. É a questão. Ela perguntou pra você é infeliz? Eu falei, por quê? Porque eu só te vejo séria. Isso Eu mesmo. falei, ser mãe é isso. Ai, gente, a gente precisa, né? Ai, então Não vamos. ficou.
Número 13. Então fica no 1,5, né? Essa questão não verbal. Eu acho que, na verdade, essa questão não verbal aqui é algo evoluído na Amy, né? Então, do que já foi e do que é, isso é algo já bem evoluído com ela, né? Já É. foi. É trabalhado constantemente. Até Número. nessa posição que eu com o uso do paçoca ficou mais fácil sair de casa para ela e a gente tá treinando isso na sociedade, né? Então tá sendo melhor usado, melhor desenvolvido essa comunicação. Isso mesmo. Número 13. Atividade, tá? A atividade dela. A atividade é apropriada à situação e à idade da criança quando comparadas a outras. Tá? Número 2. Pode haver uma leve inquietação ou alguma lentidão de movimentos. O grau de atividade interfere somente de forma leve na performance da criança. Geralmente é possível encorajar a manter um nível adequado de atividade. Número 3. A criança pode ser inquieta e ter dificuldade de ficar quieta. Pode aparentar ter uma quantidade infinita de energia e não querer ter vontade de dormir à noite. Pode também ser letárgica e exigir grande esforço para a modificação desse comportamento. Podem não gostar de jogos que requeram atividade física e assim passar por preguiçosos. Número 4. A demonstração de níveis de atividade em seus extremos. Hiper ou hipo, podendo também passar de uma para outra. É difícil o manejo dessa criança. Quando a hiperatividade, ela está presente em todos os níveis do cotidiano, sendo necessário quase que um constante acompanhamento por parte de um adulto. Se a criança é letárgica, é muito difícil motivá-la a alguma atividade. Ah, aqui é 3. Descreveu ela, né? 14. Grau e consistência das respostas de inteligência. Número 1. A criança é inteligente como uma criança normal da sua idade, não havendo nenhuma habilidade não usual ou problema. Número 2. A criança não é tão inteligente quanto uma criança da mesma idade e suas habilidades apresentam um atraso global em todas as áreas de forma equitativa. Número 3. Em geral, a criança não é tão inteligente quanto outra da mesma idade. Entretanto, há algumas áreas intelectivas que o funcionamento beira o normal. E o número 4. Mesmo em uma criança que geralmente não é tão inteligente quanto uma criança normal de mesma idade, pode haver um funcionamento até melhor em uma ou mais áreas, podendo estar presentes certas habilidades não usuais, como, por exemplo, talento para música, facilidade com números. Aqui eu acrescentaria a questão de estudo de línguas. Fer, então, a 4 não encaixa 100% e as outras também não se encaixam, porque os testes revelaram um QI acima do normal. E se a 4 tivesse aqui inteligência acima da média com o resto do complemento, se encaixaria nela. Então, se eu fosse responder de forma fiel, não haveria resposta que feche ela, eu acho. E Ali, aí? nesse caso, o que estaria encaixando seria a questão das habilidades não usuais, digamos É, assim, inteligência dela propriamente dito, né? Então, essa inteligência dela acima da média para habilidades acadêmicas, para várias questões, né? Esse talento, porque tem talento para música também, de ouvido, né, de batucar, de escutar música em tudo. Então, assim, não encaixa completamente o número 4, mas ainda é o que encaixa, digamos mas assim, mais. é o 4. Muito bem. Agora, Um pouco contraditório, né? Porque ele fala que mesmo que não tenha tanta inteligência, tem muitas habilidades. é que na verdade o que vai acontecer? A gente sabe que a Aimee é muito inteligente, porque a gente já
teste do QI. É. Antes de nós termos o teste do QI, nós sabíamos também que ela era muito inteligente, mas nós tínhamos a concepção que para outras áreas ela não era tão inteligente. Aham. Né? Então, não tendo o teste do QI, a gente, obviamente, falaríamos, não, tem coisas que a Aimee não compreende, ela não entende. Mas, em compensação, outras áreas ela entende muito, até demais. Mais do que deveria, mais do que muito especialista, podemos dizer. Então, Uhum. porque é justamente isso no autismo, por isso que nós temos as diferenças dos níveis dos autistas dentro do CID-11, né? Com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com comprometimento de linguagem, com ausência de linguagem e assim por diante. Então, entraria e tem a da inteligência normal e a gente tem o antigo Asperger, que é a inteligência acima da média. Então, como tudo no autismo, é extremos, né? Espectro, né? Exato, são extremos, vai de um extremo ao outro, vai da deficiência intelectual até o QI altíssimo, vai da linguagem comunicativa muito desenvolvida com palavras, vocabulário e tudo mais para o não verbal. Então, é muito complexo. Por isso que nessa escala da CARS, o que eu percebo que ela vem, por isso que eu gosto de usar muito ela no método. Ela traz os dois extremos também. E como ela traz o 1,5, 2,5, 3,5, ela traz o espectro. Está entre esses. Não é esse nem esse, mas está entre esses dois. Tem disso, tem disso. Né? Então, é uma escala muito completa para a gente estar utilizando, porque traz os pormenores dentro do espectro. Então, não é nem 100% e nem 0%. Está no meio, a gente tem de tudo aqui no meio. Né? De todos. Perfeito. A hiperreatividade e a hiporreatividade. A hipersensibilidade e a hipossensibilidade auditiva. Então, tudo que é muito extremo. O uso do olhar, o não olhar e o olhar demais. Então, Sim. é os extremos dentro do espectro que é o que chama muita atenção. E por isso que eu, nos meus estudos, falei, não, a escala CARS é uma escala que nos dá base realmente para a gente entender o espectro. Né? De A. Muito bom. Muito legal. E agora, óbvio, vou fazer a 15ª pergunta para ti. A gente já tem um áudio do caso da Aimee, mas é para a gente fechar, tá? Para fazer a pontuação. Então, galerinha, lá no 15º, na 15ª pergunta, é a impressão geral, que a família também tem, tá? Porque durante o tempo que nós vamos aplicando, como vocês puderam perceber aqui, nós vamos lembrando de fatos. Então, por isso que eu falei, prestem atenção no sorrisinho da NET. Porque a gente, conforme eu vou fazendo a pergunta, vem vindo cenas na cabeça dos pais. Daquele comportamento, daquela situação. Quando a gente chega lá na 15ª, vem as seguintes perguntas para os pais. Número 1, Ned. A criança não apresentou nenhum sintoma característico de TEA. Número 2. A criança apresentou somente alguns sintomas ou um grau leve de autismo. Número 3. A criança apresentou um número de sintomas ou um moderado grau de autismo. Ou número 4. A criança apresentou muitos sintomas ou um grau severo de autismo. Fer, eu acho que tá do 3 pro 3,5. Eu diria um 3. Eu diria um 3 por essas questões. Sim, Ciência, né, do suporte e tudo sim. mais. Aí que tá. Outra coisa que é importante eu colocar aqui. É possível fazer um parecer avaliativo para fim diagnóstico somente com a escala CARS? Nunca, em hipótese alguma e de jeito nenhum. É um dos testes, é uma das escalas, é uma das triagens. Tem várias outras ainda. Nós ficamos 3 meses, né, fazendo. 3 meses. Então, essa vai colaborar. Também acho importante, sim, colocar para os pais essa pergunta, porque a NET vai dizer se eu estou errada. Durante o processo de avaliação, os pais vão tomando consciência também das características individuais do transtorno do seu filho.
E essa consciência é extremamente importante, porque os pais vão continuar junto com a gente, fazendo o restante da avaliação. E coisas que antes eles não tinham percebido, a partir de agora, a partir das perguntas que foi feita em um protocolo, eles vão começar a prestar atenção. Então, é importante, sim, a gente colocar se eles acham que está dentro do espectro autista, qual a visão deles. Isso, para nós, enquanto profissional da área, é extremamente, como que eu posso dizer? É um vínculo de confiança que é criado, porque esses pais vão te dizer qual que é a perspectiva deles em relação a tudo isso, dentro de todas as perguntas que foram feitas, e a nossa comunicação com eles também começa a ficar mais assertiva. Não fica só naquela coisa, deixa lá depois de 3 meses para começar a falar o que está acontecendo com a criança. Quem perde é nós, a criança e os pais. Durante o processo, a gente tem que estar conversando e coletando informações o tempo todo. Então, essa pergunta, ai, Fernanda, mas você vai falar para os pais lá, a hora que você chegar nessa escala para fazer com os pais, você já vai estar num processo avaliativo, você já vai ter criado vínculo, já vai ter uma confiança. Então, podem ficar tranquila, podem fazer essa pergunta sim para os pais, tá? Não se preocupem. E aí, Nete? E a 3, soma? Você vai fazer a soma? eu vou fazer a soma, mas eu não vou fazer a soma hoje. Eu preciso analisar cada dado devagarinho, bem certinho. A soma total eu consigo fazer rapidão aqui. Mas os pormenores das características, aí eu vou fazer num outro momento, porque eu quero trabalhar cada uma dessas características aqui, tá? Mas vamos ver quanto que deu aqui de pontuação. Vamos pegar aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Quem está assistindo a gente, quem que quer a pontuação? Quem quer que eu passe a pontuação final? Manda aqui no chat, eu quero, levanta a mãozinha, faz alguma coisa, porque eu Você quero. tirou um pote? Não tirei, não. Não? Ah lá, ó, já tem uma pessoa que quer. Vamos ver quantas pessoas que vão querer o resultado. Ixi, eu tô achando que eu vou ter que fazer a somatória, né? Do céu. Não Toma acredito. aí, até eu quero. Então vamos lá, vou somar. Tô ficando nervosa. Nós temos uma pontuação de 46,5 pontos na escala, Você tá? lembra quanto que deu na antiga? 39. O que que isso significa? Isso significa, né, que infelizmente a gente vai ter que trabalhar mais. Essa questão do SUS não colaborar com todo o tratamento, mas tem coisas que precisa ser reajustado, sim, no comportamento da AIME, porque ela está regredindo nas características comportamentais. Na primeira avaliação que a gente fez, deu 39 pontos, tá? Mas a gente vai entender. Por isso que eu te falei, eu tenho que fazer uma análise minuciosa agora, de ponto a ponto, para a gente saber como que a gente pode melhorar, tá? Fer, isso me deixa muito triste, Eu sei. porque eu fico pensando assim, diante dessa somatória, eu fico pensando se eu não tivesse deixado a minha vida profissional de lado para me dedicar à minha filha, em que lugar que ela estaria hoje? Exatamente. Isso me deixa. Como? E eu acho que mais longe ainda, Nete. E como é perceptível a falta real da inclusão na escola, entendeu? Em todos os ambientes, nas terapias, em tudo. E assim, É, eu pensando, sabe, Nete, você ainda tem uma rede de profissionais, querendo ou não, que sempre estão ali, né?
Você pergunta uma coisa, a gente dá dica, a gente vai fazendo conforme a gente pode. E quem nem isso tem? É Então, a gente verdade. precisa movimentar a inclusão, sim. Só que uma inclusão de qualidade. Então, que nem aqui o que a gente está fazendo. Gente, nós levamos 1 hora para fazer a aplicação disso daqui. Não é possível fazer uma aplicação dessa dentro da escola para saber como pode estar melhorando a qualidade dessa criança dentro do colégio? Deveria ser obrigatório estar Nós dentro. vamos conquistar isso. Nós vamos conquistar isso. Nós Para as vamos. criaturas futuras. É isso que eu falei na live hoje de manhã. Chega da gente ficar só esperando que alguém faça por nós. A gente tem que correr atrás e fazer. E o que eu posso fazer é formar profissionais qualificados que façam isso pelos outros, pelas crianças. E o método é assim, eu só consegui trabalhar e a IME chegar nesse número hoje, mesmo em regressão, porque eu tive um mapa que o método me entregou. E tinham comportamentos da IME que eu julgava como uma criança muito mal educada, sendo que era só uma resposta do transtorno. E eu, quando eu percebi, quando eu aprendi com o método que me entregou essa resposta diante do teste, nossa, ela não faz porque ela quer. É algo que eu preciso conduzir, cooperar com ela. É, ela ia encostar em mim, ela doía. Por quê? Porque no teste de educação física descobrimos que a psicomotricidade motora ampla é deficitária. Ela é muito forte nessa questão e ela precisava da moderação. Assim, enquanto que a motricidade fina é muito bem desenvolvida, o que leva ela a demorar mais tempo para copiar do quadro. Daí tem todo um negócio, ai, que a Aimee se atrasa, eu tenho que pegar ela atrasada na escola. E aí parecia que era um problema que ela causava para todo mundo, sendo que não, é uma questão dela particular no transtorno. Então, se eu pudesse falar para as pessoas que estão atrás de se preparar para atender mais crianças, é que, por favor, entreguem um mapa para a família, porque é o melhor que você vai estar fazendo para a sociedade. É o melhor, porque o SUS, até mesmo o sistema pago de plano de saúde, ele não entrega o desenvolvimento que a criança no espectro ou com deficiência precisa. E o quanto melhor vocês entregam as ferramentas para a família é 90%, eu diria. A Exatamente. família, a família é quem vai manter o que a criança vai aprender em todos os âmbitos. E é isso que eu me propus, assim, com toda sinceridade, tem mês que a gente passa dificuldade, mas eu não troco a dificuldade do que pela evolução da minha filha. Entendeu? Eu recebo a dificuldade financeira, a dificuldade de manter nossa vida para manter a minha filha em desenvolvimento no que eu posso, porque eu sei que a sociedade e o sistema não está preparado. Então, E por tá. favor, é pessoal que tá para aprender o método ou pessoas que vão ver esse vídeo no futuro e estão na área de avaliações, se dediquem a cooperar com essas famílias, entregando o, o, o mapa dessas crianças para que as famílias compreendam a partir da casa, porque ninguém vai entender melhor a criança do que quem convive praticamente 100% do tempo. E essa é a minha experiência, é por isso que eu sou grata, Fer, a você, e eu sempre vou repetir, não importa quanto tempo passe, porque o que o método seu, junto com as suas companheiras de avaliação, o que vocês me entregaram, foi um decifrar que, mesmo eu tendo dedicado 10 anos a estar com a Aimee, eu não sabia, eu não compreendia muitas coisas que ela apresentava. E o método me entregou de modo científico: olha, ela age dessa forma por causa disso, disso e disso. Se você quiser melhorar isso, dá para ir por esse caminho. Se você quiser melhorar aquilo, dá para ir por esse caminho. E eu me dediquei e me dedico. Só que muitas coisas, como agora mesmo o resultado entregou, é um resultado que me deixa muito triste, porque muito não depende de mim, né, Fê? E isso me deixa triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu penso que se eu não tivesse uma prática com ela, estaria pior.
Exato. Porque entendeu? então, né, a gente vê muito sobre essa questão regressiva. E assim, né, Net, nesse teste aqui, em particular, deu essa diferença, né, porque ele faz tudo isso. Mas, por exemplo, né, que nem você falou, na questão motora, né, hoje a AIME, ela já tem um controle maior da questão motora, porque lá na avaliação foi percebido essa desregulação motora dela, e você foi trabalhando isso com ela. A questão de comunicação, né? Porque assim, não tem como ser trabalhado tudo de uma vez só você com ela. Isso é impossível, infelizmente. Bom se fosse, porque você é mãe também. Sim. E você é ser humano também. Né? Então você também tem as suas particularidades. Então, o que acontece? Dentro do que é possível você fazer, que é o que nós vemos da questão principalmente de comunicação, então você levar em menos lugares e com o paçoca, né, sempre ali presente, sempre ajudando a EME na autorregulação e assim por diante. Esse avanço da comunicação da EME, eu tenho certeza que se reavaliado vai dar diferente. Porque isso é algo que realmente está sendo estimulado. Lá na avaliação foi falado. Você lembra a quantidade de dificuldades que você tinha pela literalidade da EME? Que você Aí, se irritava com ela. bem melhor. Entendeu? Olha o ponto positivo. Você chegava a perder a paciência com ela às vezes, porque em alguns momentos todo mundo que estava em volta dela achava que ela estava fazendo aqueles questionamentos para bater de frente, para enfrentar. E na verdade ela não estava entendendo o que estava sendo falado e ela só estava questionando. Isso é algo que melhorou muito graças ao trabalho. Né? E eu quero te fazer uma pergunta, Nete. E com todo esse processo de desenvolvimento da avaliação e tudo mais, apesar das dores, porque a dor, infelizmente, vem junto, houve uma contribuição. Demonstramos que caminho seguir, mais ou menos, não todo ele, porque a gente está começando novamente agora a fazer essa avaliação aqui, mas veio o caminho. Então, essa parte comunicativa que foi triada lá, que foi conversada, net, segura, não é que ela tá batendo de frente com você. Explica para ela de uma maneira mais real. Olha aqui nesse teste, a parte comunicativa dela é afetada. Né? Então, o método colaborou contigo dentro das possibilidades que você tem em fazer. E você faz. Você desenvolve ela. Né? Não como a gente gostaria que fosse. Claro que nós gostaríamos que fosse diferente, que tivesse muito mais coisas a serem feitas. Mas a gente também sabe das limitações. Sim, E o nosso trabalho é de formiguinha. Eu falo nosso trabalho porque nós duas trabalhamos na mesma coisa. Nós queremos inclusão sim. E social. ver o desenvolvimento, né? Exato. Ver acontecendo. Exato. Não Então, só nós. para ir é o trabalho de formiguinha. E o trabalho de formiguinha começa, para quem é profissional da área, se especializando. Para atender, você é prof, está na sala de aula, fala: não, o método não é para mim, isso é só coisa clínica, eu não vou conseguir aplicar isso. Se você fosse professora da AIME, entendendo tudo que nós estamos falando aqui, e tivesse todo esse conhecimento, você seria a professora que faria a diferença na vida da AIME lá dentro da escola. Se todos os professores tiverem essa visão e essa base, não vai acontecer mais esse tipo de coisa que acontece hoje com a AIME dentro da escola. É, Se os coordenadores, os gestores educacionais se formem para entender, não teria esse tipo de problema. sim. Então é isso que é importante. É por isso que eu quis trazer a escala CARS aqui hoje para mostrar para vocês. Fer, só deixa eu fazer uma parênteses. Pode É, falar. quando as pessoas, as mães estão desconfiadas e vêm falar comigo, eu entrego as duas respostas. Eu digo assim: se você escolhe apenas o nome diagnóstico, você vai direto no neuro e fala para ele as características que você percebe.
Agora, se você quer conhecer o seu filho e ter clareza de como lidar a partir do momento do diagnóstico, você faz todos os testes que demora, tem que ter paciência, tem que ter dedicação e desempenho e tem que ir nas sessões para receber o parâmetro e aí você vai ao neuro. Aí você sai do neuro com o diagnóstico e com o conhecimento que você não tem do seu filho. E Exa- aí, algumas mães foram direto no neuro e elas voltam para mim e falam assim: tá, e agora o que que eu faço? Aí você O fala, cadê o neuro raio-x todo da avaliação, né? daí eu falo assim, tá, e o que que estava escrito no laudo? Ah, estava escrito CID-F 84, necessita de adaptação no colégio. E ponto. Tá, daí, daí eu falo assim, viu? Eu não sou a pessoa adequada para te falar o que fazer agora, porque eu não conheço seu filho e pelo jeito você não conheceu também, porque os testes entregariam um mapa dele. Porque os testes são científicos e eles dão resultados reais do seu filho. Então, infelizmente, você fez a escolha de ir no neuro, enquanto os testes os testes em geral, que usa todas as escalas que o neuropsicólogo pode ter a favor. E no caso, eu falo que o que a me passou foi pelo NeuroPP Avalia, que para mim não tinha como eu ter uma efetividade no atendimento da minha filha sem ele. Simples assim. Aí eu não consigo cooperar, enquanto outros que passam pelos testes vêm agradecer e falam, Nete, eu também não sabia que o meu filho era assim, que era por uma questão neurológica. Misericórdia, agora eu tenho muito mais clareza e julgo ele menos. E eu consigo lidar melhor. É isso. Então, tem essa diferença que é muito importante as pessoas, famílias que estão assistindo, que com o neuropediatra, ele sim vai entregar, olha, pelo que você está dizendo, sim, ele está no espectro. E ponto. Vai iniciar uma medicação que muitas vezes não vai ser adequada para ele, como foi o nosso caso, né? Que dá até. Me contraio toda de lembrar Eu também. Foi horrível. o caminho que a gente passou até adaptar e chegar no canabidiol. Então, assim, é um tiro no escuro demais para ser seu filho. Você não pode fazer isso. Então, Exatamente. e os profissionais que avaliam, se quiserem sair na frente e ser o futuro diferente do que a gente vê hoje e ser a contribuição de um futuro diferente, vocês precisam se investir nessa formação de entregar para os pais uma direção diferente de médico. Não tem como comparar, Fer. Não tem como comparar um laudo CID-F 84 com o que o método me entregou, meu. Não tem como. E agora vai pegar de novo mais uma parte para a gente melhorar mais coisas necessárias dentro da ciência. E eu Né? juro que eu fiquei chocada com o Sim, resultado. eu Eu, também. eu segurei o choro. Eu nem falei, eu fiquei meio desnorteada. Então, de acordo com a escala CARS, né, considera-se um autismo de nível grave, né, de terceiro nível, acima de 37 pontos, tá? Então, deu uma pontuação alta, realmente, dentro do espectro, tá? Mas que a gente precisa, sem saber, aí eu falo, né? E se a gente não fizesse? E se a gente não soubesse agora exatamente como está? É, Então é importante a gente saber, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja. E assim, né, Nete? Aqui até eu falei sobre isso hoje, tá aqui a Nete para provar também. Eu costumo ir junto na consulta com o neurologista. Eu só não vou quando realmente não é possível, mas eu faço das tripas o coração para ir junto. E no dia que a gente foi, né, com a Nete, eu fui com a Nete, com a nunca Aimee, vou esquecer. médico. Nem o médico vai esquecer. Nem o médico vai esquecer. Foi muito incrível, assim. E o que acontece? Né, Nete? A hora que a gente entrou, o médico, uma das primeiras coisas que ele falou foi perguntar para mim qual era a análise dos resultados.
A partir dali, ele foi fazer perguntas para ti, fazer perguntas para Aimee. Daí, gente, tava o Zíper junto, que era uma agaporn, que na época era o animalzinho terapêutico, que a Aimee tava usando. Entrou pomba dentro do consultório naquele dia. Vocês não estão entendendo. Aconteceu um monte de coisa. Mas, enfim, né? Foi muito interessante. Mas o que, que aconteceu? Até para o médico, e você sabe disso, né? Até para o médico, quando eu vou junto e eu explico os resultados dos testes, eles agradecem, porque colabora no laudo deles, para não ter o laudo. Então, Exatamente. até isso é importante, é chegar lá e daí conversar com o médico. É nós, Porque profissionais, ir como, junto. como que você vai comparar 3 meses de aplicação de teste com 40 minutos de atendimento de pediatra? Não Exato. tem, não Não tem. tem. Não tem, igual eu falei hoje de manhã também na live, já teve vezes de eu ir junto na consulta e o médico, né, falar, ele é TDAH, e eu olhar e pegar os testes e falar, não é não, olha aqui, ó, função executiva toda preservada. Não tem. É uma questão comportamental, né, e tudo mais, assim por diante, mas não é um TDAH, não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Que se eu não tivesse junto comprovando que não era, era uma criança que ia sair com o laudo, ia sair com medicação, e a gente sabe o que é a questão da medicação, né? Eu já tô calejada com essa questão de medicação, dada errada, entendeu? Que não tá certo aquela medicação ali. Então, é muito importante, gente. Aqui a Nete tá falando como mãe. Eu não tô falando, não é outra profissional falando. É uma mãe falando. O que me ajudou e me ajuda foi o mapeamento todo avaliativo que foi feito através do método NeuroPP Avalia e que contribui com ela até hoje em entender a sua filha, independente, já falei isso outras vezes, se é autista, se é TDAH, se é opositor, se é disléxico. Esse nome do que a criança tem é a ponta do iceberg. A gente precisa saber as particularidades que está embaixo do iceberg para conseguir entender exatamente o que é que a criança tem e o que eu posso fazer para melhorar. Senão não vai adiantar nada. É que nem a Nete falou, vai direto no neuropediatra, chega lá. Ah, o que você tem? Eu tenho um laudo. O que está escrito? Ah, que ele tem o transtorno do espectro autista. E agora? Fer, eu posso entregar só o que eu pratiquei? Por Pode. exemplo, quando o laudo me entregou que a Aimee tem deficiência na motricidade ampla, eu perguntei se ela queria fazer aula de dança. Nas 3 primeiras aulas, na primeira ela saiu chorando no primeiro 1 minuto, na segunda ela ficou 10 minutos e saiu chorando, na terceira ela ficou comigo lá e hoje ela dança hip hop, tá? A gente teve que parar porque o neuro atendeu ela e proibiu ela de atividade física porque ela tem suspeita de erro inato do metabolismo. E esse exercício físico libera alguma coisa que pode ser prejudicial à saúde dela. Ponto. Mas eu fui lá e, através do resultado dos testes, eu fui lá e entrei com a intervenção. Ela melhorou. Na parte que mostrou que a audição dela a gente pode dizer absoluta, né? Eu perguntei se ela queria fazer aula de canto, ela falou que se eu fosse junto, ela iria. Eu estou fazendo aula de canto com ela, gratuito na escola, nas quartas-feiras. Na sexta-feira tem aula de flauta. Ela toca muito rapidamente de escutar. E aí ela está fazendo aula de flauta, tudo gratuito. Isso tudo é intervenção. Ah, não tem dinheiro, sou pobre, sou rica de muitas coisas, mas financeiramente sou pobre. Então, vou fazer o que for para atuar dentro do que os testes me entregaram. Mostrou que ela tem uma memória fora do normal. Mantive ela no inglês, faço das tripas coração para manter ela. Logo, ela começou a desenvolver interesse por outras línguas. Tô com o Duolingo lá, ela de modo autodidata está aprendendo 5 línguas. Não sei nem dizer quais são. Sozinha, eu nunca falei vai aprender. Ela vai lá e faz. Então, isso tudo eu só sei porque o método me entregou. O neuro nunca falaria isso para mim. Como que Ele não ele vai saber? Como que ele vai saber que ela tem
a motricidade ampla deficitária, não tem como. Ele nem toca na criança. É muito, muito complexo Não, e para assim, ele. né, tipo, quando chega lá no neuro, uma mãe que nem você, que já tinha estudado, já tinha visto ali o que que enquadrava, o que que não enquadrava mais ou menos, né, é uma coisa. Que ele vai fazer a pergunta e você vai saber responder tal qual já, né, dentro. E a mãe e o pai que não sabem? Do jeito Meu, que entra, sai. Na verdade, sai pior, porque sai com o laudo e sai perdido, sem chão, porque não sabe o que faz primeiro. achando que o filho vai ser trabalho para a vida toda. Exatamente. Neto, 1h30 que nós estamos aqui. Vamos ler o chat aqui, tá? Que teve bastante gente contribuindo no chat. Vou pegar desde aqui de cima. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Perguntinhas que tenham, contribuições. Dadadã. Essa mamãe, além. Ei, mamãe, ganhando um monte de elogios, dona Nete, linda. Ah, vamos lá. Cadê? Calma aí, gente, é que eu desci tudo. Para ficar mais fácil. Deu. Fernanda, você vai disponibilizar essa escala para nós? Essa escala eu não vou estar disponibilizando aqui, tá? Mas ela é uma escala de domínio público, tá, gente? Ela está aí na internet, a gente pode estar baixando, porém, é como eu falei, dentro do método NeuroPP Avalia, eu vou estar explicando essa questão da aplicação e a questão da interpretação de tudo isso, que é esse raio-x, né? Que é isso que a NET está falando para entregar. Então, não é só aplicar por aplicar a escala também. Aplicar para a gente ter uma análise. Então, a escala ela é disponibilizada na internet porque ela é de domínio público. Porém, no curso, eu vou estar te ensinando a utilizá-la de maneira correta, coerente, que vá ajudar realmente a família, a criança e assim por diante, tá bom? Minha filha, quando fica nervosa, bate os braços, balança a cabeça e chora muito. Esses dias perguntei o porquê ela balança os braços e a cabeça e ela me respondeu: assim, mamãe, isso me acalma. E isso a gente chama de autorregulação, tá? Crianças que estão dentro do espectro, que possam estar dentro do espectro autista, apresentam esses comportamentos de autorregulação. É bem comum, tá? Outro dia vi a Aimee comer macarrão com a faca. Ah, o dia do macarrão, do vídeo, né, Nete? Ela tava com muita vontade de comer o macarrão, né? Sim. Vamos ver. Super se entende o comportamento dela. Um aluno normal também iria reagir. Não há preparação adequada para compreender eles. E nem a família, tá? E nem a família. Porque aquilo que eu... Gente, eu fico chocada. Se eu tiver errada, quem tiver aí no chat pode me corrigir. Mas a escola sempre coloca a culpa na família. É sempre a mãe que não fez, é sempre não sei o quê, é sempre a culpa é da família, é sempre da família, é sempre da família. Cadê o acolhimento dessa família? A criança atípica é filha de uma mãe que também se tornou atípica pelos filhos. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Como é usada a numeração da escala se fica entre o 3 e o 4? Pontuação será 3,5? Isso mesmo, pontuação será 3,5, tá? Inadmissível em 2022, com tanta informação, uma criança vir a sofrer tamanho descaso e desrespeito com a condição dela. Criança com TEA precisa de previsibilidade. Não se altera a rotina de uma criança. Mara! Quem que escreveu isso? A Mara, linda, maravilhosa, minha aluna do método. Fico muito contente quando eu vejo essas reflexões de quem já foi minha aluna. Muito legal. Gabi Galvão, uma criança com... Tem uma palavra que eu não consegui entender. E rindo o tempo todo. Posso considerar olhar peculiar? Depende. Depende, depende. Depende desse olhar peculiar. Se você puder, Gabi, escrever de novo ali para mim, porque eu não entendi o que era aquela palavra ali, tá? Para eu conseguir te ajudar. A Mara, de novo, sem preparar a criança e também a família, pois a família poderá auxiliar nessa transição, proporcionando a ela segurança e apoio. Né, Nete? Você é prova disso. De que é proporcionar isso para tua filha, a segurança, o apoio para ela. No Muito internamento, legal.
no internamento de quinta-feira, sexta-feira, eu tava demorando, ela começou a ficar ansiosa, demorando para ir pro quarto. Daí eu fui lá e falei com a médica, falei, doutora, qual vai ser o procedimento a partir de agora, já que ela vai ser internada? Vai ter soro, vai ter coleta de exames, vai ter o quê? Daí ela falou, calma, mãe, as enfermeiras estão organizando. Eu falei, eu não tô querendo saber porque eu quero apressar, eu quero saber para antecipar para minha filha, porque ela já tá ansiosa. Lembra que ela tá no espectro do autismo? Ah, tá, deixa eu ver o prontuário. Daí ela veio e me entregou, mas a médica já atendeu ela já sabe que a Aimee já foi pro suporte nas mãos dela, já sabe que é autista. Então, entendeu? Não, não sabem. Não sabem. Não sabem. E ainda tratam você como. Não vou nem entrar nesse assunto agora, né, Neto? Porque veio até palavras aí querendo prejudicar a NET nesse É, processo. Mas um dia a gente vai falar sobre isso também, que eu acho que é algo que precisa ser colocado para as pessoas. é. O sobrinho morde a mão e chega a ficar gritando. O que significa esse comportamento? Socorro, é difícil de estar falando, né? Porque é um comportamento isolado. O certo é passar por um processo avaliativo para entender as demais características, tá? Desse comportamento, o porquê desse comportamento. Então fica um pouco difícil estar contribuindo dessa maneira aqui, tá? 3,5 quando fica entre uma e outra reação. Gente, na escala é o seguinte: tem 1, 2, 3 e 4. Quando fica entre 1 e o 2, que, né, tem características do 1, mas também tem características do 2, mas não fecha todas as características que está no 2, fica 1,5. E assim também, entre o 2 e o 3 e entre o 3 e o 4, tá? Vamos ver. Essa escala de domínio público, sim, ela é de domínio público, tá? E eu explico e eu ensino como interpretar ela dentro do método NeuroPP Avalia, tá? E quando você faz as perguntas aos pais e durante a aplicação do PEP 3, eu observei algumas respostas deles não se encaixam. Acontece. Muito, bastante. Por isso que eu volto a falar. Não se faz apenas um teste. Se faz teste tanto com os pais quanto com a criança, tá? Então, e às vezes as respostas dos pais não se encaixam e não é por negação, é por falta de ter aquele olhar mesmo. Eles são leigos, é o filho deles. Não é fácil a gente falar que o nosso filho está com alguma dificuldade, está dentro de algum espectro, tem alguma deficiência. Por isso que dentro do método NeuroPP Avalia, nós temos em primeiro ponto a entrevista, né, Ned? Aquela primeira consulta, onde a gente faz a criação do vínculo, onde a gente vai entendendo a família, a dor da família, em que nível que essa família está de conhecimento sobre isso e de desespero, de dor que aquilo ali está causando, tá? Então, vai acontecer de ter respostas que a gente vai olhar e falar, não seria essa. Mas dentro da escala, a gente segue tal qual a resposta dos pais, ok? Eles são os cuidadores, de acordo com a resposta dos cuidadores. Nos E outros, você não avalia, não ameniza em nada, né, Doninha? não Se for pra chulapar, você chulapa mesmo. é o Ô, Net, momento da tem certeza conscientização. que é isso, Net? Tem certeza que é isso? Então, faz parte. Só que a resposta é. Então, o que acontece? Primeiro, já aconteceu isso várias vezes. Primeiro protocolo avaliativo. Primeira escala que a gente faz. Tem uns tipos de resposta. Aí a gente está ali, fica 3 meses em avaliação e a gente vai fazer uma outra escala lá no final, parecida, que se equipara, que se equivale. As respostas já são outras. Por quê? Porque durante o processo avaliativo, a gente vai conhecendo a criança, a família vai conhecendo, a gente vai conhecendo a família. Então a gente vai criando intimidade. E o que a gente quer é o resultado nu e cru para melhorar a qualidade de vida da criança, independente de qualquer coisa. Sim. Já perdi paciente porque fui muito direta e reta e objetiva? Já. Me arrependo? O meu trabalho é esse. O meu trabalho é ético. É a O meu trabalho verdade na ciência. é a verdade. Por mais que doa. Vocês acham que foi fácil olhar para a net aqui ao vivo,
com 30 e poucas pessoas que estavam assistindo e falar que o quadro da filha dela teve uma piora dentro dessa escala? Não foi. Eu podia ter mentido. Eu podia ter omitido e depois ter falado com ela lá no particular, porque eu também não sabia qual que ia ser a reação dela aqui. Mas não é assim que funciona. Por mais dolorido que seja, agora a gente já tem uma outra luz lá no fim do túnel para onde ir de novo, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Vamos ver. Isso é meio complexo. É complexo. A avaliação é complexa, tá? Mas ela é extremamente necessária. Ela é complexa porque ela é científica. Porque ela não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É ciência, tá? Ó, pra ti agora, tá, Nete? Não fique triste. Que toda mãe fosse como você. Sou professora e tive um aluno que a mãe simplesmente não aceitou nossa orientação e retirou o filho da escola. Só que essa dor um dia vai apertar essa mãe. Infelizmente, tá? É triste falar isso, mas vai acontecer. Isso também já aconteceu comigo. De não, 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 né? De jeito nenhum. E sai da clínica e, apesar dos pesares, está novamente lá na clínica, voltou com os atendimentos lá na clínica. Então, até a Nete sabe de quem que eu tô falando. Lá, Nete, você é bênção na vida da sua filha, te admiro. Ó, a Rosângela escreveu aqui. Muito lindo. Durante a anamnese deveria sim ser realizado. Durante a anamnese, Márcia, a gente precisa criar um vínculo. Não ir tão direto ao ponto assim. Isso a gente vai com essas perguntas na hora que a gente já está dentro de um processo. Tá? Escola que não se importa com as crianças com problemas. É a falsa inclusão. Mãe, você é a luz na vida da sua filha. Ai, que lindo. Eu também acho. Seu trabalho é lindo. Ó, a Rosângela mandou para você, né? Eu acho uma ótima ideia. Já falei isso para ela, inclusive, várias vezes. Você Ah, poderia dar palestras para pais que vivem a negação, o luto parental, pois me deparo com famílias tão difíceis. Viu? vou anotar aqui. Se Viu? vocês acham, A NET está aí. E o profissional deve ter empatia. Enquanto a inclusão não for de fato prioridade da política pública ativa, a educação precisa pensar o aprendente e construir as estratégias de inclusão. Ponto. Quem que vai fazer as estratégias de inclusão enquanto o governo não faz? os pais, E quem que pode ajudar os pais? os neuropsicopedagogos que se envolveram. Os neuropsicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, profissionais que saibam entregar uma avaliação de qualidade. Não Porque adianta. neuropediatra não faz isso. Ele medica. E a gente Só. está dentro da escola, quem está dentro da escola, todos esses protocolos que eu ensino aqui no método são aplicáveis dentro do ambiente escolar, gente. É só questão de vontade. Ô, E Fê, se você puder ler a pergunta da Michelle, ela é uma pessoa do meu Insta. deixa eu ver aqui. A Michele Michelle tá, Leal. tá aqui embaixo, né? Deixa eu achar aqui. Meu marido não aceita que nossa filha tenha algum problema. E eu, como mãe, já percebo que tem algo estranho. Que dica você daria, né? Bom, eu acho que você tem que até ser acusada de síndrome de Munchausen. Falou, né, Net? Falou, né? Pronto, falei. Gente, uma pediatra colocou no encaminhamento da IME para um psicólogo e para um psiquiatra uma hipótese diagnóstica de síndrome de Munchausen. Para quem não sabe, é quando a mãe adoece o filho. Hoje É, eu falo isso sem ter crise de pânico, mas a Fernanda sabe que eu já falei isso em pânico e quase sendo levada para o hospital. Porque foi um abuso gigantesco com a nossa história, com a nossa trajetória. Então, Michele, não importa se é seu marido, desculpa falar, se você tem a suspeita da sua filha, vai até onde for.
Exato. Porque o que importa é o seu filho, sua Exato. filha. Se E você não não fizer querer pela filha, se ela não fizer pela filha dela, Michele, se você não fizer pela outra filha, quem que vai fazer? É uma reflexão importante. E para rebater isso, eu fui no Ministério Público e, pasmem, o Ministério Público disse que não podia interferir nessa resposta da médica, porque ela colocou um ponto de interrogação no final. Gente, olha, vontade de falar um palavrão. Porque vocês sabem que qualquer alegação precisa ter uma análise ou uma observação antes. Ninguém conclui nada ou pergunta nada se não avaliou alguma coisa. Então, o que que ela avaliou em mim que justificou uma hipótese diagnóstica que nem ela é especialista para dar hipótese, e era um encaminhamento apenas para o psiquiatra. Então, percebe como é muito difícil, Michele? Não estou falando que vai ser fácil, sobretudo se você não tem rede de apoio na sua suspeita. Mas você não pode vacilar diante desses obstáculos, principalmente familiares. Entendeu? Vai em frente, persista, porque você vai encontrar a resposta. Isso mesmo. E olha só, Ed, olha aqui, a Prof. Fer Matos colocou, monte um módulo no curso para a NET, para ela falar desse lado mãe nesse processo. Seria super interessante, ela agregaria muito. Olha só! Vamos Tô me estudar esse caso, sentindo. né, Natal? A gente pode pensar nisso. Já aceito, já aceito. Viu? Tá aceito já. Olha, e a gente vai ter durante o curso do método, né? Todas as semanas nós temos um encontro, as aulas são gravadas, né? Mas todas as semanas nós teremos encontro ao vivo, via Google Meet, para tirar dúvidas, para estar trocando informações. E que tal a gente, num dia desses, ou em 2 ou em 3 dias, tá trazendo a NET ao vivo lá para tirar as dúvidas, para estar trazendo os depoimentos e trazendo, compartilhando isso na vida de vocês também, contribuindo para calibrar esse olhar, tá? Eu aceito, pessoal. Se for para contribuir, estamos aqui. Show de bola. O pediatra falou que o problema do meu filho era falta de surra. Você não voltou mais nesse pediatra, né? Pelo amor de Deus. Criança nenhuma tem comportamentos para apanhar desse jeito, tá? E o que que tá causando esse comportamento que ele acha que é surra? É isso que tem que analisar, tá? Na minha cidade não tem nenhuma rede, não tem rede nenhuma de apoio, a Michelle falou, tá, Nete? Vem para Complicado. Cascavel. Se precisar de um pouso, a casa tá aberta. É isso aí. Então, gente, eu acho que isso. Ah lá, ó. Ah, teve gente que perguntou aqui, Nete. Com que idade o diagnóstico da IME? 10 anos, gente. Pelo amor de Deus, ela estava no Pequeno Príncipe. Na última consulta que iriam dar alta para ela, eu já tinha estudado por 3 meses sobre autismo e eles, olha, mãe, a gente vai dar alta porque o exame não apareceu nada. Eu falei, por favor, antes de dar alta, vocês podem avaliar autismo? Daí, por telefone, perguntaram por quê e se tinha como eu relatar em algumas imagens, vídeos e algumas falas. Eu falei, posso elencar um monte de características que eu estudei e vou mandar os vídeos. Enchi a caixa de entrada do Pequeno Príncipe, mandei um monte de vídeo e aí eles avaliaram e mandaram para um especialista em autismo. E ele pediu avaliações, só que o SUS não entrega. Aí que eu voltei com a Fernanda e falei, Fernanda, pelo amor de Deus, nem que a gente parcele para a eternidade, você precisa aplicar na e-mail os testes. E assim foi. E foi assim que, graças a Deus e a Fernanda, a gente conseguiu aplicar os testes na e-mail e eu levei para o Pequeno Príncipe. E infelizmente o laudo veio bem estranhamente, né? Para Pequeno Príncipe, a gente teve que levar aqui no neuro daqui. Graças a Deus, doutor Talvani atendeu a Aimee, a gente juntou moedinhas, doutor Talvani devolveu as moedinhas para a Aimee. Esse E impressionante. foi muito lindo e a gente conseguiu o laudo. Depois, o Dr. Matheus Fortunato avaliou a Aimee como psiquiatra para consolidar esse laudo e entregar a questão psiquiátrica. E foi assim, foi um laudo muito eficiente, porque tinha um trio.
neuropediatra, psiquiatra, que avaliaram os testes de 3 meses com o método que a Fernanda aplica. Então, não tem como alguém vir para mim, ai, mas ela não parece, eu ó, não tô nem aí, escuto aqui, sai aqui. Por quê? Porque nós temos uma consolidação muito bem sustentada em ciência, em profissionais altamente qualificados e na confiança que eu tenho nesses profissionais. Não tem como eu duvidar do diagnóstico da minha filha. Exatamente. E os testes validados cientificamente, todos com métricas, né? Os números, que eu sempre bato muito na tecla, a gente tem que ter números, temos que ter números. Não podemos trabalhar com eu acho, com não tem cara, não parece. Não é assim que funciona, tá? Tem mais uma pergunta aqui dela para ti, tá? Eu fico pensando no caso da integração do Paçoca na vida da Aimee. Como será se acontecer a perca de um de seus animaizinhos? A Aimee já perdeu alguns animaizinhos, né? Já perdeu. Bem, Inclusive, uma das perdas foi em reação a um medicamento que mudou o sistema dela. Foi muito difícil. foi muito difícil. Mas, um dia de cada vez. Obrigada, Márcia. Obrigada. É uma boa oportunidade de eu ensinar para ela sobre perdas na vida. E então eu não vejo como algo que é prejudicial, uma perca. Eu vejo como uma oportunidade de ensinar a filha, olha, é assim mesmo, a gente vai perder não só um animal, quanto num jogo, quanto numa matéria, numa nota. E é onde eu aplico o entendimento para ela. E Nem que como, tenha que repetir. e como a gente sabe, né, que dentro do transtorno do espectro autista há essa rigidez de entendimento, né, das situações, se ela não passar por situações para ela treinar essa habilidade, ela vai ter maiores dificuldades, né? Então, ela precisa ser treinada na situação para ela conseguir reagir à situação de uma maneira esperada, tá? Então, é necessário passar por todo esse processo. Gente, nós estamos aqui há quase 2 horas. Eu vou encerrar a live, que a gente já está aqui há O muito tempo. Instagram tá muito bacana, não derrubou ainda. E a gente, mas vamos lá, porque, né? A gente vai fazer mais live, galera, tá? Nós vamos trazer mais lives, nós vamos conversar mais. A NET vai trazer mais experiências, porque assim, hoje nós fizemos um parâmetro geral. Tem muita coisa que a NET pode estar contando para vocês aqui, de todo esse processo com a Aimee, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido para vocês essa explicação toda, trazendo questões da vida, práticas, de como que aconteceu, de como realmente foi. Net mora onde? Net é de Cascavel, no Paraná, né, Net? Da minha cidade natal. Então, gente, é isso. Uma boa noite para todo mundo. Net, muito obrigada pela sua presença, tá? Siga o Ser Além do Autismo para acompanhar mais. Sigam, compartilhem os vídeos. A NET posta bastante coisa que eu acho muito bacana. Vamos seguir, vamos compartilhar, vamos levar essa inclusão para o mundo, gente, por favor, tá? E as inscrições para o método NeuroPP Avalia estão abertas. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na bio do Instagram. Tem o link lá para entrar, para vocês verem o que compõe o método. E eu me coloco muitíssimo à disposição para estar respondendo as dúvidas de vocês, assim como eu tenho certeza que a NET também vai estar disponível. E amanhã eu vou estar fazendo a correção e a interpretação desse teste ao vivo aqui também, compartilhando com vocês. E a NET vai estar assistindo e compartilhando ali junto também sobre cada característica dessa. Certo, gente? Combinado? Uma boa noite para todo mundo, Net. Suas últimas palavras. Muito obrigada, Fer. E a gente continua na evolução aí. Muito bem. Até mais, Gratidão. gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.